Olá, bom dia, né, pessoal? Ainda é dia, né? 11, vai dar 12 horas ainda, né? Mas bom dia para vocês, boa tarde também para aqueles que já almoçaram, vão assistir à tarde e boa noite para aqueles que vão assistir meu vídeo à noite, né, pessoal? Nossa, pessoal, eu tô vendo aí que vocês estão assiduamente, né? A visualização aumentou, então agradecer a vocês aí. Mas, pessoal, deixa o like, né? Ah, se vocês estão achando bom o que eu estou fazendo, está fazendo bem a você, né? Então, pessoal, você só quer o bem só para você, divida com a outra pessoa, né? Divida com o próximo. Não, a gente não pode deixar de fazer o bem ao próximo, pessoal. Essa é a nossa missão aqui nessa realidade, né? Que Deus nos deu essa missão para fazer essas coisas boas, né, pessoal? Então, se você viu que é uma coisa boa para você, você não vai dividir? Você tem um pedaço de um bolo aí de chocolate gostoso. Você não vai dividir comigo? Entende, pessoal? Na casa dela. Entende? Então é essas coisas que a gente tem que entender aqui nessa realidade, né? E tô vendo aí que alguns vídeos aí mexeram, pessoas têm escrevido aí nas minhas redes sociais, né? O vídeo da igreja, né? O que é igreja, é o vídeo também sobre a chave espiritual, né? Os pessoal estão escrevendo muito aí, eu estou respondendo. Pessoal, a gente tem que entender que a igreja, ela não é visível, ela não é essa igreja que... Isso aí é coisa que o homem criou, né? E o cidadão estava me fazendo a verdade. Então, tem que ter a igreja visível, tem que ter a igreja visível, mas ele aí chegou. A gente é a igreja invisível, mas tem que ter a igreja invisível. Eu digo, sem problema nenhum. Se tiver lá o templo, tudo bem. Importante é que você que tem que ser a igreja. É o pensamento, é a consciência que tem que mudar. Porque a maioria do que essas pessoas passam é que a igreja lá é verdadeira, que se você não ir para lá, é esses pensamentos é que eu estou tirando, pessoal. Eu não estou querendo tirar templo nenhum, templo de bloco, de preda, não. Não estou querendo tirar isso, não. Mas é esse pensamento dentro de você que eu estou tirando. Entende? Se você tem consciência disso que não é aquele templo, você tem consciência, você pode ir lá visitar a pessoa, mas você não está pegado aquilo, não está afetando o seu ser. Mas o negócio é que as pessoas não sabem disso, ela vai para aquele tempo pensando e aquilo está afetando a emoção, o pensamento daquelas pessoas, por causa da pregação desses líderes, né? De vários grupos, né, pessoal? Não só evangélico, não. É vários grupos, entende? Então, eu quero tirar isso, pessoal. Não é negócio de templo. Se você quiser, se você está conectado, pessoal, com o seu Deus, você é a igreja, você pode ir e não tem problema nenhum. Entende? Mas você dentro, você já tem consciência. E está escrito lá que o próprio Deus falou: não habito em templo feito por mão de homem. Ele disse: não vou habitar aí. Só vou habitar com aquele que está contrito comigo, né? É isso que Deus quer. Entende? E Deus não mandou construir templo nenhum aí, né? Que ele já fez o próprio a igreja dele, que é o corpo de Cristo. O próprio Deus fez a igreja para você habitar nessa igreja. Quem? A sua consciência. Porque Deus está falando com a sua consciência, pessoal. Entende? Aqui só é uma ilusão
é a matéria, a ilusão do que a gente é verdadeiramente espiritual. E tem muitos que querem separar essas coisas, né? É igual um assunto agora que eu vou falar agora, né? O meu tema de hoje, que é o que aqui o tema? O que é fazer a obra de Deus, verdadeiramente, né? Porque temos que cultivar esse sentimento de estar fazendo a obra de Deus. Então, esse é o meu tema de hoje. É um também que as pessoas separam, entende? Ela acha que, por exemplo, eu não vou para grupo nenhum. Será que eu faço obra de Deus ou não? Hein, pessoal? Será que eu faço obra de Deus? Mas eu não tenho igreja nenhuma, porque a maioria diz que tem que fazer a obra na igreja. Você entende, pessoal? Você entende porque eu preciso explicar sobre essas coisas? Ainda mais quando eu vi um cidadão aí, né, que é todo posudo, falando que é entendedor, disse que a gente não precisa fazer nada. A salvação não precisa fazer nada. Já está tudo bem. Você está salvo, cruza os braços. Olha, pessoal, vou avisar agora. Eu já estou salvo, vou cruzar meus braços aqui e ficar de boa. Não vou gravar mais vídeo. Vou agora sair curtindo a praia, curtindo tudo aí, tá certo? É assim, pessoal. Você acha que tá na direção da espiritualidade um pensamento desse que o cidadão quis passar? Você entende, pessoal? A primeira obra que a gente tem que fazer é na gente. É o que a gente está fazendo aqui, trabalhando a nossa espiritualidade. Porque, porque a gente tem que buscar conexão, porque quando a gente estiver conectado, aí a gente vai fazer as boas obras. Esse Deus, esse Espírito Santo, a centelha divina, vai guiar para que a gente faça essa boa obra. Entende? Agora eu entendo o pensamento dessas pessoas. Eu entendo o pensamento. Porque tem religioso fazendo obra e quer se justificar através dessas obras. A justificação não vem através dessas obras. Vem através da conexão que você vai ter com esse Deus interior. Entende? É isso que acontece. É por isso que esses camaradas têm esses pensamentos. Né? Mas a obra foi preparada para aqueles que estão em conexão com a espiritualidade. Entende, pessoal? É isso que como é que se diz? É isso que a gente tem que entender. E é o que essas pessoas não entendem. Aí eles ficam querendo separar a obra espirituais da obra materiais. Você aí no seu trabalho, você aonde estiver, pode fazer a obra de Deus. Como pessoal. Oxê, você só pensa que só faz obra de Deus só na igreja? É o que a maioria dos cristãos, dos evangélicos, a maioria das conceito religioso pensa, né? É por isso que muitos falam, eu vejo meus amigos falar aqui, agora eu vou para a igreja fazer a obra de Deus. Oh, e você não estava fazendo, já não estava fazendo, não é? Entende, pessoal? É isso que eu quero tirar. Não quero tirar de que templo. Se você quer ir para templo, pode ir. Mas o negócio é que tem que tirar essa visão dentro de você. Entende? Aí quando você vai lá bater papo, vai lá. Mas você tem que ter certeza de que, mesmo fora do templo lá que você pensa que está fazendo a obra, você, no seu dia a dia, nas suas coisas, você está fazendo a obra de Deus. É por isso que eu venho falar. O que é fazer a obra de Deus, né? O que é isso? Porque muitos pensam que é quando vai lá para a igreja. Né, pessoal?
Então, vamos estudar sobre isso aqui. Eu tenho que ficar tirando, pessoal, essas nuvens que a matrix religiosa colocou na, na mente das pessoas, né? Ele colocou isso para tirar você do caminho, criar confusão mesmo na sua mente. Entende, pessoal? É isso que está ocasionando nas pessoas. Eu tenho que vir aqui agora tirar. Foi igual da igreja agora. E o cidadão que estava me escrevendo lá, ele deve ter tocado nele. Mas ele agora já tem consciência de que a igreja não é aquilo. Ele é a igreja se ele estiver conectado com a centelha divina, o Espírito Santo, aí ele se tornou parte da igreja espiritual de Cristo, né? Ninguém até agora pôde contradizer o que foi dito ali. Ninguém pôde, né? É porque alguém vai de conta o que Cristo disse, o que os apóstolos disseram. Ele de encontro ele está já é, como é firmando a passagem dele para pegando o caminho para outro lugar, não o caminho de Cristo. Entende, pessoal? É só. Eu tenho que tirar aqui várias nuvens negras, vários erros, pessoal. Eu estou fazendo esse trabalho, não é fácil, pessoal. E tem alguns irmãos que me agradeceu, porque a nuvem negra estava na mente dele, porque ele frequentou, né, grupo religioso, como eu também, como a maioria dos que estão aqui, frequentou grupo religioso, pessoal. Entende? E foi colocado essas coisas dentro da nossa mente, a nossa consciência. Então, estamos limpando. Vamos tomar um banho, né? É por isso que a palavra de Deus vai lavar essa sujeira que foi colocado pela matrix religiosa. Entende, pessoal? Então, temos que tomar um banho. Na hora que você está sujo, você tem que ir para onde? Ir para o chuveiro tomar um banho, ó. Ah, sai toda a sujeira, não é? Por causa disso, porque tá sujo a mente, e a pessoa fica assim, ó, pessoal, ó, a mente fica turbada, ó, a pessoa fica. É o quê? Como é que é isso? Nossa, pessoal, a irmã aqui, o irmão, tava tão assim, pessoal, é, zoado de tanta pancada, de tanta. Porque cada grupo fala uma coisa, cada coisa fala, e deixa a pessoa turbadamente. Isso. Nossa, pessoal, é confusão. Nossa, eu já enfrentei isso. Então, eu tô tirando essas nuvens negras, essas confusão da mente, para deixar você equilibrado, em um equilíbrio espiritual, onde você vai estar ciente, consciente, desperto, servindo a esse Deus, sabendo como é o fazer a obra de Deus, o servir a Deus. É uma pergunta que eu disse, por exemplo, você considera que eu estou fazendo uma obra de Deus aqui? Eu não tenho um grupo religioso. Eu não sou afiliado a nenhum grupo aí, nenhuma religião eu sou afiliado. Mas você acha que eu estou fazendo a obra de Deus, pessoal? Deixa aí no comentário aí. Vocês que vêm me assistindo aí. Se vocês acham que eu estou fazendo a obra de Deus. Entende, pessoal? Eu tenho que tirar essa nuvem negra, porque eu entendo vocês, né, que a maioria da pregação que os pastores têm feito aí, mas é por causa do ego, pessoal, por causa de interesse. Você viu que ontem eu falei sobre o eu inferior, né? Então, essas pessoas estão no eu inferior e estão atrás de interesses, de coisas, estão na soberba, estão, sabe, pessoal? Então, essas pessoas estão assim. Mas a gente tem que esperar até elas verdadeiramente
se conectar com Deus interior dela. Ela começar a ser honesta e sincera com elas próprias, pessoal. Entende? A gente tem que esperar. Isso não é forçado. Então, todas as pessoas que estão aqui, não é forçado, pessoal. Isso é uma decisão sua de você querer se conectar com o Deus interior, ter a sua experiência. É você que decide. Eu só estou explanando aquilo. Se você querem como é que se diz, essa conexão, vocês aceitam, pessoal. E se Cristo tocar no seu coração, é porque ele está ali escolhendo, ele está tocando, ele quer entrar como é que se diz? Em comunhão com você. Aí depende de você. É por isso que ele é educado. A espiritualidade nunca vai entrar assim sem você quiser. Ela vai ser educadamente, vai bater a sua porta. Mas se você quiser, não quero isso. Boa sorte. Será que vai ter sorte, né? Boa sorte. Continue seu caminho até você encontrar a conexão verdadeira, né, pessoal? Para não ficar igual a muitos religiosos fingindo que está conectado e está fazendo a obra de Deus, e aí muitos fazendo obras aqui para os homens ver e dizendo que para mostrar para as pessoas que é uma pessoa de Deus conectada, né? Tem muitas pessoas assim. É isso que o cidadão falou. Que ele diz, você não vai ser justificado por essas obras. E verdadeiramente não é justificado. Entende? A gente só a gente tem que ser justificado pela fé e fazer a obra nessa impulsão dessa fé. É por isso que, se você está sentindo, pessoal, para fazer algo bom, para contribuir comigo, fazer alguma coisa, é a espiritualidade de tocando para você fazer uma boa obra. Entende? Então, não podemos, né, deixar de fazer essa obra. Mas vamos entender o que é fazer a boa obra de Deus. O que é isso, pessoal? Aí eu coloco a pergunta, por que temos que cultivar esse sentimento? Né? Porque é uma coisa que você tem que sentir, né? Então vem do sentimento. Aí o que é que ele fala aqui, o que é fazer a obra de Deus? Ele fala, a boa obra de Deus é um conceito criado para descrever que a boa obra de Deus não são atos de caridade, apenas são sentimento, atitude e procedimentos, ações e reações como o de Cristo. Então, pessoal, ele fala que fazer a boa obra é um conceito, criou o nome, né, obra de Deus, foi dito lá na Bíblia, para designar aquele que está não só fazendo o ato, mas ele está com sentimento, com atitude e com a conexão como Cristo teve. É por isso que Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Você tem que estar conectado à videira verdadeira para fazer essa boa obra, pessoal. Entende? Porque tem muitos aí que não estão conectados, estão disfarçando, fazendo aquela obra aqui aqui na fisicalidade, para mostrar para você que é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que está olhando para as pessoas que estão precisando, entende? Ela quer mostrar isso, pessoal, né? E a própria Bíblia fala que se é você fazer uma coisa, a sua mão não veja a outra que faz. Então, se você faz um bem à pessoa, não fique alarmando, aqui é por isso eu sou um homem de Deus, aqui eu faço. Não faça isso.
Porque é as pessoas mesmo que vão perceber as boas obras de Deus que você faz. Porque ele fala que descreve o que é boa obra de Deus, não são atos de caridade. Então, não são apenas os atos, não são apenas atos de caridade, apenas. São sentimento e atitude, procedimento e ações como o de Cristo. Entende? Cristo, ele diz que ele fazia as obras porque ele estava em conexão com o Pai, né? Com Deus, com a espiritualidade. Então, eu só faço essas obras por causa disso. Então, é a mesma coisa você. Se você estiver em mim, ele falou, na videira, eu sou a videira verdadeira. Se você estiver em mim, você fará as mesmas coisas que eu faço, né? Mas se você não estiver conectado a mim, você não vai dar o fruto, né, pessoal? É isso que Cristo fala. Eu já falo logo, eu lembro logo do versículo, já vou já vou falando, né? Aí, como é que se diz? Ele fala: a boa obra são fruto do Espírito, e é somente o salvo tem o Espírito. Então, é aquele que tem a conexão com o Espírito Santo, com sua centelha divina, né? Ele está conectado. Então, essa boa obra vai vir desse fruto, dessa conexão, pessoal. Que os cristãos falam que são salvos. Então, salvo por quê? Salvou a consciência dele estar conectada com o Espírito. Entende? Aí ele fala, a boa obra são resultado da salvação e não sua causa. Então, são resultado dessa conexão que você tem com o Espírito. Então, é ele que vai lhe dar o impulso. É por isso que eu estou falando aqui para os pessoal que está assistindo meu vídeo. Quando você sentir um impulso, um negócio para fazer, a espiritualidade estar ali tocando, faça, pessoal. Não endureça. Entende? Siga essa intuição. Então você sente de abençoar aqui o trabalho. Você sente de ajudar uma pessoa que você vê. Você sente. E você vai lá e não faz, você não está obedecendo à espiritualidade. Porque meu vídeo aqui, pessoal, é tudo de intuição. Meu vídeo, porque eu estou obedecendo, é tudo intuição. Aqueles que já estão há muito tempo me assistindo, eles já percebeu isso, pessoal. Entende? Ele já percebeu que tem um direcionamento aí da espiritualidade. Entende? Então, eu estou seguindo isso. Então, se eu como o cidadão lá diz que não precisa fazer nada, se eu falo para a espiritualidade, não vou gravar vídeo, não vou fazer nada disso, não. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo rebelde, não estou fazendo o que a espiritualidade está me tocando. Porque ele está me dando as intuições, o negócio, e eu aí não falo para vocês. Será que eu tô. Aí eu tô salvo, eu não preciso fazer. Será que tá certo isso? Será que tá certo, pessoal? Você entende? Vocês só sentiram a melhora na sua vida porque vocês estão assistindo o meu vídeo. Se eu não faço, eu não, não vou fazer. O que é que eu estou fazendo? Então, pessoal, quando a espiritualidade estiver lhe tocando aí, não endureça. Você tem que aceitar, pessoal, porque passou bem, ele vai fazer o bem na sua vida. Entende? Então, porque o universo é esse movimento. Então, quando você está se disponibilizando, se dando, né? Você aí vai ajudando. E isso é o movimento do universo. Então, a espiritualidade vai começar a trabalhar em você. Entende, pessoal? Não pode endurecer, porque senão fica difícil, né? Aí o que é que ele fala? Mas ele fala, a ordem divina é a primeira, é a salvação, que é o quê? É a conexão com
o Espírito Santo, né? A centelha divina. Então, você vai estar conectado. Depois, o serviço. Então, primeiro você se conecta. É por isso que Cristo falou lá. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro você vai se conectar para depois fazer o serviço da espiritualidade. O que ele vai... Então, se você está conectado, você está sendo dirigido, você está na frequência, né? Está trabalhando na espiritualidade. Ele aí vai intuir você para ajudar alguém, vai intuir para você falar uma palavra a alguém, vai intuir você para você, né? Mandar meu vídeo para alguma pessoa, assista esse vídeo aí. Então, é a espiritualidade que vai tocando em você. Mas primeiro, você tem que ter a conexão, né? Essa é a ordem divina, é o que ele fala, é a ordem que você tem que seguir, entende, pessoal? É como alguns religiosos estão fazendo de outra ordem, eles estão querendo fazer a obra para querer ser aceito, sem a conexão. Mas o que Deus quer mesmo é que você se conecte. Aí deixe agora que eu vou usar você para eu fazer do meu modo que eu quero fazer. Porque esses religiosos, a obra que ele vai fazer, ele vai estar no ego dele, eles vão ter, como foi dito lá no eu inferior, né? Ele vai ter preconceito. Então ele só vai ajudar aquela pessoa que ele quer. E a espiritualidade não é assim. A espiritualidade vai tocar em você, vai ajudar uma pessoa até que você não gosta muito. Entende, pessoal? O trabalho da espiritualidade é esse. Então, vai ajudar uma pessoa que não tem nada a ver e dizer, não, eu quero ajudar aquela pessoa. Não é assim como você quer. É na direção da espiritualidade. Entende? Porque tem muitas pessoas assim, por isso que ela não quer se conectar. Ela quer fazer, estou fazendo a obra de Deus aí, ó. Estou ajudando aquilo que ela deseja. Escolhendo aqueles que eram para ficar na igreja segundo o olhar dele, não segundo Deus. Tem muitos grupos aí assim, pessoal. Escolhendo aquela pessoa para tomar conta de outras pessoas, segundo a vista dele. Não de acordo, porque ele não quer conectar. Porque se ele for conectar, aí Deus vai falar, como falou para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Aí escolhe uma pessoa totalmente, até que ele vai dizer, não, essa daqui não é preparada. Ele diz, quem disse que ela não é preparada? Não está preparada para você. Entende, pessoal? Então, é por isso não pode sair dessa ordem divina. Primeiro é a conexão, a salvação, né? E depois o serviço. Aí o que é que ele fala mais? Aí somos salvos para servir a Deus. Então, somos salvos, estamos conectados com a espiritualidade para servir a Deus e aos outros. Então, pessoal, como é que o cara diz que não precisa nada de obra, não precisa mais fazer? Entende? Você vai fazer a conexão para fazer a obra. Você tá vindo se conectar, trabalhar espiritual e fazer a conexão para você fazer a obra de Deus mesmo. Entende? Mas aí aonde é que você faz a obra, Samuel, de Deus? Você não tem grupo religioso. É por isso que eu perguntei no começo aqui do meu vídeo, eu pergunto, isso que eu estou fazendo, você se considera isso uma obra de Deus ou não? Escreva aí. É isso que eu quero saber de você. Mas eu não tenho um grupo religioso. Não estou afiliado a nenhum. E aí? O que é que você me disse? Entende, pessoal? Então, foi a pergunta que eu mandei você responder aí. Se é que eu estou fazendo obra de Deus. Entende? É isso que
É, é isso que a gente tem que saber, entende? Aí ele fala, em cada plano, exceto na mecânica, tem que haver vida antes de haver atividade. Então, a gente tem que seguir isso, pessoal. Então, uma pessoa faz um trabalho físico, ela pensa que não está fazendo obra de Deus. Está fazendo obra de Deus. Se ela está conectada, ela está fazendo obra de Deus. Se ela, mesmo na igreja, fazendo lá, cantando lá louvor, né, fazendo coisa lá, mas ela não está conectada com a espiritualidade, mesmo ela fazendo aquilo, ela pensando, ela não está fazendo obra de Deus. Está fazendo para agradar a homem, para, sabe, para ser visto pelas outras pessoas que ela é bonzinha, entende? Ela está só fazendo isso, mas verdadeiramente obra de Deus não está fazendo, mesmo ela em um templo religioso, pessoal. Para você entender o que é obra de Deus verdadeiramente. Aí ele fala biblicamente inconsistente de dizer que algo foi salvo, mas não mudou. Então, pessoal, essas pessoas ficam dizendo que já está com a conexão, já está salvo, que já tem Jesus, mas a obra dela é totalmente diferente, pessoal, do que ela está falando. Como é que se diz? É inconsistente dizer isso, mas não mudou nada. Entende? Porque quando você muda dentro, há uma mudança verdadeiramente, você vai se manifestar aqui nessa realidade. Porque você está conectado com o corpo, a sua consciência. Entende? E foi para isso que você encarnou aqui. Encarnou para vir fazer o propósito de vida, o plano de Deus aqui nessa realidade. Mas você precisa ter essa conexão com esse Deus, para lembrar das coisas, para fazer aquilo verdadeiramente que Deus determinou que você fizesse. Aí a pessoa não tem essa conexão, entende? Aí fica enganando ela. Ela está se enganando, que está falando que está salvo, mas ela não mudou, ela não faz obras boas. As obras dela, às vezes, até má, pessoal. Às vezes até tá de ajudar as pessoas, está derrubando as pessoas, denegrindo a pessoa. Entende? Ele fala, é inconsistente, isso não é... Como é que você pode raciocinar uma coisa dessa? Aí ele fala, muitas pessoas passam pelo movimento externo de darem sua vida a Cristo, né? Que muitos falam, entreguei minha vida a Cristo, levanta a mão lá na igreja, né? Externa, ele mostra externamente. Mas nenhuma mudança do estilo de vida se segue. Então, eles ficam ali fazendo aquilo ali na sua frente para dizer que está conectado. Mas verdadeiramente não está. E você que está ouvindo meu vídeo aí, que está fazendo isso, você sabe verdadeiramente que você não está conectado com o Espírito Santo, com a espiritualidade, com a centelha divina. Você sabe, porque você sente isso. Entende? Então, é o que Cristo falou lá em Apocalipse. Arrepende-te e volta para o primeiro amor, para as primeiras obras. Arrepende verdadeiramente. Primeiro busca essa conexão para você verdadeiramente fazer a obra. Não fique tentando aí enganar as pessoas visivelmente aqui, né? Nessa realidade, mas verdadeiramente você não está conectado. E tem até, pessoal, pessoas que já é líder aí, líder de grupos aí, está sem a conexão, só está
demonstrando para as pessoas que, para as pessoas dizer que ela é boa, ela é não sei o quê. Então você sabe, e tem pessoas assim me ouvindo, entende? Arrependa verdadeiramente, chore aquela conexão profunda mesmo, sabe? Para que você esteja quebrantado para fazer a, a obra de Deus. Porque se você não está conectado, você não está fazendo a obra de Deus verdadeiramente. Ah, mas eu estou na igreja, eu já tenho mais de não sei quantos anos na igreja fazendo, não estou fazendo a obra. Se não estiver nessa conexão, não está. Não está. Entende? Aí ele fala, mas nenhuma mudança do estilo de vida segue. Então, não segue é o estilo que é dentro da a mudança, né? Aí ele fala, isso não é salvação real, mas uma fé morta, como diz Tiago 2,26. O que diz aqui Tiago 2,26? Ele fala, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem a obra está morta. Então, pessoal, eu vou demonstrar se eu estou conectado mesmo, se eu estou demonstrando algum bem, se eu estou fazendo algum bem, algum trabalho que está fazendo um bem a algumas pessoas. Entende? Senão minha fé está morta. Eu tô disfarçando, igual essas pessoas estão levantando a mão dizendo que aceitou Jesus, que está conectado com o Espírito Santo, que não sei o quê, mas está fazendo obras más, pessoal. Eu estou vendo aí, fazendo preconceito, distinção de pessoas, sabe? Não dando, fazendo bem a pessoa, dá aquele que ela quer, a pessoa que ele quer. Não que a espiritualidade. Então, a espiritualidade não está dirigindo essas pessoas. E tem muitos aí, nesses grupos religiosos, assim, pessoal. Só vou dar a pessoa que eu quero. Ah, eu fui com a cara daquela pessoa. Eu só vou dar aquela pessoa. Ah, aquela pessoa é bonitinha. Então, pessoal, tem muitos aqui, às vezes, que não me ajudam, dizem, ah, ele não tem uma cara bonitinha, não. Olha como é o vídeo dele lá. Aí não vai ajudar por causa de. Tem pessoas assim, pessoal. E é religioso. Ah, não sei o quê. Entende? Até a espiritualidade está tocando quando ele ouve a minha explanação aqui. Ele vê, toca lá, é verdade. Ele sente, é verdade. Mas só quer dizer, ah, não, ele é muito feio, não sei o quê. Ah, falar, não vou ajudar. É assim, é? É assim que você está fazendo obra de Deus? É assim, né? É dessa forma aí que os grupos religiosos estão, pessoal. Ah, se você aceita aqui a doutrina da igreja, o que a gente quer aqui, aí a gente vai lhe ajudar, a gente vai lhe acolher, a gente vai. É assim, pessoal. Você entende? E é quase a maioria dos grupos religiosos. Não vou colocar tudo. É quase a maioria, pessoal. Tá assim. Aí se você não aceita, não vai para a igreja dele mais, ele está afastado. E às vezes até tem umas que até amaldiçoa quando você sai do grupo dele. Isso é obra de Deus, pessoal? Eu coloco aqui. Pode responder. Pode responder aí embaixo aí na resposta aí, se isso é obra de Deus que essas pessoas estão fazendo. Mas essas pessoas estão dizendo que é obra de Deus. Então, aí ele fala em Tiago 2,26, assim como o corpo, seu espírito, está morto, porque se o nosso espírito sair aqui desse corpo, pessoal, estamos mortos. Porque isso prova que o nosso corpo, pessoal, é um veículo que está sendo dirigido pelo nosso espírito, a nossa consciência. Entende agora? Aí, ó, Tiago, irmão de Jesus, está falando. Não sou eu. Não foi eu que trouxe esse pensamento. Entende? Foi irmão de Jesus, Tiago. Ele fala,
assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem a obra está morta. Eu tenho fé, mas aí vai fazer igual o cidadão aí, o iletrado, né? O iletrado vai dizer, não preciso fazer mais nada, é só ficar de boa agora, né? Ah, legal. É assim, é? É assim que você vai demonstrar que é uma pessoa de fé? É assim, pessoal? Eu tenho que vir falar isso aqui, pessoal, porque essas pessoas têm confusão em relação a isso. Né? Principalmente no meio evangélico, né? Então, se não pode. Aí ele fala mais: quando você entra em uma sala escura e acende a luz, é de se esperar que essa sala seja iluminada. Sem nenhuma luz aparece, você supõe com razão que algo está errado. Então, ele está dando aqui a referência de luz, né? Que luz é aquele que está iluminado. Então, se você está iluminado, você entra no escuro, você ilumina tudo, né? Ele está dando essa metáfora. Seria logicamente inconsistente dizer que a luz está acesa quando a sala está escura. Então, é impossível, pessoal, você dizer a luz está acesa. Não, mas eu estou vendo tudo escuro. Você está acesa onde? Entende? É o que ele está falando da obra. Se não tem obra, está apagado. Não tem luz. Entende? Quando tem luz é que tem obra. Obra de Deus. Entende, pessoal? Ele diz, é inconsistente. Aí o que é que ele fala mais? A luz dissipa naturalmente a escuridão. É verdade. Aí ele fala, quando um coração sombrio recebe a luz da salvação, ele é iluminado. Aí ele dá aqui João 12:46. E vi ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, Cristo era a luz de Deus que veio clarear a gente para que a gente entrasse nessa boa obra. Todo mundo estava no seu grupo religioso, mas cada um fazendo lá a bagaceira, né? Por quê? Estava no ego inferior. Então, Cristo veio fazer a conexão para que você se conecte ao eu superior, o qual vai dirigir você para que você faça a obra como esse Deus quer, não como você quer. Tá certo? Entendeu, pessoal? Aí ele fala, o desejo muda, a perspectiva muda, a vida é vista claramente pela primeira vez. Se a escuridão do pecado continuar, podemos supor com a razão que nenhuma luz acendeu. Então, se você continua ainda no ego, o pecado ainda prevalecendo em você, quer dizer que não acendeu luz nenhuma, não teve conexão com a luz que é Cristo. Entende, pessoal? É bem claro, né? O cara coloca bem claro aqui. Aí ele fala, a obra, a boa obra no sentido bíblico, né? Ele aí fala que é o único sentido verdadeiro. Então, é aquele que está conectado com Cristo, né? É um sentido verdadeiro, que vai dar o sentimento de você fazer essa obra, boa obra. E é aquela que agrada a Deus e traz sobre o que fez a aprovação a bênção de Deus. Então, é aquilo que agrada a Deus. Foi por isso que eu mostrei lá. Aquele que ama o próximo e reparte os seus bens com o próximo, esse sacrifício agrada a Deus. Então, a gente está fazendo sacrifício, pessoal? Está fazendo, ainda tem sacrifício. Né? Então, esse sacrifício de amar o outro, repartir com aquele que tem. Mesmo aquele que você não goste. Você vai ser
direcionado para a espiritualidade para abençoar a vida de muitas pessoas até que você não conheça, né? E isso vai ser um sacrifício que vai agradar a Deus. Então, vocês querem agradar a Deus, você tem que fazer isso. Aí ele fala, o homem pode realizar ato que seja considerado bom na concepção humana, mas Deus pode vê-lo de outra maneira. Então, você pode falar, estou fazendo bem aqui, é de Deus. Quem disse isso? Quem disse isso? Se você não está conectado, seguindo a direção, você está fazendo para querer se justificar, ter a justificação. Não é assim. Ele disse que você tem que seguir a ordem divina. Primeiro você se conecta a esse Deus interior, depois você faz a obra conectada. A obra verdadeira é para os conectados, não é para quem não está conectado. Entende? Aí ele fala, mas Deus vê de outra maneira. O que os homens talvez considerem bom, Deus pode rejeitar como mal. Às vezes você vai estar pensando que está fazendo uma coisa boa, mas às vezes aos olhos de Deus, da espiritualidade, é mal. Você deu para entender, pessoal? Você deu para entender como vem a ordem divina, que é a conexão primeiro, depois a obra, depois o serviço? Aí ele fala, o homem pode recompensar algo que Deus vai censurar, né? Então, você pode fazer coisa, mas Deus aquilo não agrada, porque você tem que ser guiado pela espiritualidade para fazer aquilo que a espiritualidade... Aí você verdadeiramente fez a obra de Deus. Entende? Porque tem gente aí fazendo do ego dela, né? Aí, eu vou aqui doar tal. Até uma pessoa rica que tem. Aí ela quer que aquilo seja uma justificativa. Para que ela... aí eu fiz coisa de Deus. Não, não é assim, pessoal. Não é assim, não é de jeito nenhum. Aí ele fala, portanto, embora não possamos ser salvos por nossas obras. Então, não é que você vai fazer alguma coisa. É você estar conectado, fazendo aquilo que Deus propôs para você fazer. Isso sim é você estar fazendo a obra de Deus. Entende? Aí ele fala, quando somos salvos, produzimos boas obras. Então, quando estamos conectados, né? A nossa consciência foi salva por esse Deus, estamos conectados, a gente vai fazer a boa obra. Não existe isso de primeiro eu vou fazer a boa obra e depois Deus me salva. Não, não é essa a ordem necessária, não é essa a ordem. A ordem é primeiro você estar salvo, estar conectado, estar na direção do Espírito Santo e fazer a obra como ele quer, não como você quer. Entende? Deu para entender, pessoal? Aí ele fala assim como o bebê cresce após o nascimento, o crente, né, a pessoa espiritual, também cresce após o novo nascimento. Crescemos em taxas diferentes, de maneira diferente. Mas o nascimento vivo resulta em crescimento. Se um bebê nunca cresce, há algo muito errado. Então, pessoal, é o que eu falei, que por isso que a gente tem que trabalhar a nossa expansão. Ele está falando aqui bebê, criança, para uma metáfora para a nossa consciência. Então, se você nasceu, é uma criança, você tem que se alimentar com leite, aí crescendo, não é assim? Então, ele está usando essa metáfora, mas isso aqui é espiritualmente. Então, espiritualmente, se uma pessoa é bebê e não cresce, ele está na síndrome de Peter Pan. Então, ele não vai ter trabalho. Então, é por isso que ele fica criança toda a vida. Entende, pessoal?
é preciso crescer. É por isso que ele fala que tem que existir esse crescimento espiritual, né? Se não crescer, tem algo errado. Aí ele fala: ninguém espera que um bebê fique pequeno para sempre. Ninguém espera, né? Você espera quando o bebê nasce lá, você está alimentando, que ele cresça. Então, é a mesma coisa espiritualmente, pessoal. A gente tem que crescer. É por isso que a gente tem que sair dessa criancice. A minha igreja é verdadeira. Sair dessa criancice aí, pessoal. E crescer agora no entendimento. É entender todas as coisas, os conceitos, começar a entender. Então, aí a espiritualidade vai lhe dar trabalho, porque você é adulto. Mas se você é criança, ele não vai lhe dar trabalho. É por isso que essas pessoas não estão fazendo a obra de Deus. Porque elas, às vezes, é criança. Você deu para entender, pessoal, a metáfora que ele quis trazer? Aí ele disse, à medida que a criança cresce, começa a se parecer cada vez mais com seu pai. Então, vai se parecer com seu pai, não é? Do mesmo modo, após a salvação, crescemos e começamos a parecer cada vez com o Pai Celestial. Então, a gente vai crescer para a gente ser parecido com esse Deus. Foi o que Cristo falou, né? Ele fala: isso só é possível se permanecermos em Cristo e permitirmos que ele reproduza o seu caráter em nós. Aí ele dá aqui, como está lá escrito em João 14, versículo 4. Está em mim e eu em vós, como ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim vós, se não estiver em mim, né? Ele aí fala no 5, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, pessoal, uma pessoa que não está conectado, né, na videira verdadeira que é Cristo, na espiritualidade, né? É impossível, ele fala, é impossível se não permanecer em Cristo e permitir que ele reproduza o seu caráter em nós. É impossível, porque você tem que reproduzir a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que a gente vai crescer essa imagem e fazendo a boa obra. É isso que Deus quer, pessoal. Por isso que a gente tem que crescer. Então, essas pessoas que ficam resistindo à expansão da consciência, à espiritualidade, ela está querendo ficar criança. Ela não quer crescer. Então, criança não pode trabalhar. Não é assim? Tem até o juizado aí de menores, né? O estatuto da lei. A criança não pode trabalhar. Então, Deus não vai fazer isso com criança. Deus não vai dar responsabilidade a uma criança. Então, primeiro você precisa se conectar e crescer a sua expansão da sua consciência. Aí, quando você se torna um adulto, aí você vai fazer o trabalho, porque adulto cresceu, tem que trabalhar. É fácil de entender, né, pessoal? Ele trouxe isso em metáfora, mas é fácil de entender isso. Então, foi o que Cristo falou lá em João 15, versículo 4. Está em mim e eu em vós, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto. Então, você tem que estar em Cristo e Cristo tem que estar em você, para que você dê fruto. E se não estiver na videira, se não estiver na videira, assim vós, se não estiver em mim. Então, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, quem está conectado vai trabalhar, vai dar fruto. Fazer coisas boas, né? Amar o próximo vai ser coisa boa, então. Porque sem mim,
nada pode fazer. Sem Cristo você não vai ter o sentimento, né? Aí por que eu coloquei a pergunta lá? Porque temos que cultivar esse sentimento de fazer as boas obras. A gente só vai ter esse sentimento se estiver conectado com a videira que é Cristo. Porque sem mim nada poder fazer. Então Cristo falou, sem ele, sem a conexão com ele, né? Você não vai poder fazer a obra de Deus. Você pode até entrar em um grupo religioso, ficar se enganando aí, pensando que está fazendo obra de Deus e não está fazendo coisa nenhuma. Entende? Porque você tem que buscar essa conexão com essa videira, com esse Cristo interior. Você tem que estar conectado e eles têm que estar em você. É por isso que quando você ouvir meu vídeo e Cristo estiver batendo a porta, não endureça. Permita. Você não quer ser de Deus, pessoal? Você não quer fazer a obra de Deus verdadeiramente? Então, permita que ele entre, que ele vai dirigir você. Ele vai trabalhar você. Ele vai trabalhar você, vai fazer com que você se torne um adulto, vai crescer, né? Quando você se tornar um adulto, ele vai lhe dar um trabalho para você fazer. Entende? Porque criança não trabalha, não é isso? O estatuto da criança está aí. Na criança não é para trabalhar, criança é para ficar ali naquela brincadeirinha mesmo. Então você às vezes quer ficar na síndrome de Peter Pan, quer ficar aí nessa brincadeirinha de religiosidade. Ah, a minha é certa, não, a minha que é certa. Deus só tá aqui. Não, entende? Você quer ficar nessa brincadeirinha aí? Deus está deixando você. Criança é criança ainda. Não pode dar responsabilidade espiritual a essa criança. Entende, pessoal? Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso aqui, não foi? Aí, o que é que ele fala mais? Boas obras não produz salvação. Então, se você não tiver conectado na videira, boas obras, você... eu vou fazer boas obras que Deus... Não. É você primeiro tem que se conectar e depois fazer as boas obras. Aí ele fala, boas obras são produto de que você está salvo, da salvação. Então, são produtos, são o sentimento que você cultivou que você vai fazer. Entende? Aí ele fala, Jesus disse aos seus seguidores, assim brilhe também a luz diante dos outros, para que veja a obra que você faz e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Mateus, né? Mateus 5,16. Assim resplandeça a luz diante dos homens, para que veja as boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então, Jesus disse isso, porque ele estava conectado, os apóstolos ali. Entende? Você tem que estar na luz. A luz tem que estar brilhando em você. Então, essa luz é quem? É Cristo, que veio ao mundo. Você está conectado com ela, como ele falou, é a videira, você vai poder fazer. Se você não está conectado, ele falou, porque sem mim nada podeis fazer, então você não vai conseguir fazer. Você vai ficar querendo se enganar aí e tentar querer enganar o próximo, pessoal. Quando a gente está enganando o próximo, a gente está enganando a nós mesmos. Porque as pessoas é o nosso espelho. Você sabe o espelho? Tem um vídeo eu gravando, eu falando sobre isso aqui. Entende? Tem tudo aí, pessoal. A explanação que eu fiz aí, tudo está seguindo essa direção. Então, às vezes o que eu falo aqui, espelho, essas coisas, tem tudo aí no meu canal, né? Aí, o que é que ele fala mais? Ele diz, fazer com que Deus mandar
só por ele mandar, é uma boa obra. Então, você faz aquilo que Deus está mandando, você está fazendo a boa obra. Se você está fazendo só para querer aparecer, para demonstrar à sociedade e tal, não é obra de Deus. Não é obra. Você está fazendo para querer o ego, para elevancar seu ego. Então, quando está no ego, não tem espiritualidade, não tem obra de Deus. Tá bem claro, né, pessoal? Tá bem claro, né? Aí ele fala, uma obra de fé só é possível ao que tem fé. A obra de fé geralmente são opostas à razão humana. Então, não tem nada de razão humana. Aí ele fala, capítulo 11 de Hebreus é cheio de obra de fé. A razão humana não determinou atos de Noé, de Abraão e outros mencionados neste capítulo. A única razão por detrás de uma obra de fé é que Deus diz para fazê-la, e isto torna-se tolo aos olhos do mundo. Foi só porque Noé creu em Deus que ele construiu a arca. Então, ele estava sendo dirigido por Deus. Todos esses ali, que ele fala lá em Hebreus, fala sobre as obras que aqueles heróis da fé fizeram antes, né? Noé, Abraão, né? Então, eles estavam seguindo essa direção. Então, isso foi considerado como obra de fé porque eles estavam seguindo a direção de Deus, como Deus falou para Noé construir a arca. Né? Todo mundo dizendo, você é louco, não vai chover nada, você é maluco, tal, não sei o quê. E ele continuando fazendo a obra dele. É o que acontece quando a gente está fazendo a obra de Deus, né? O serviço da espiritualidade. Muitos falam que a gente é louco. Entende, pessoal? Entende agora? Aí ele fala o pedido, né? Até aonde vai atos externos. Então, o atos externo só é manifestado quando você está conectado internamente, né? Pode fazer uma boa obra, contudo, o motivo interno, tanto quanto o externo, são essenciais para uma boa obra diante de Deus. Então, pessoal, você tem que fazer o trabalho interno e tem que fazer o externo também. Todas essas duas, o interno e o externo, são essenciais para a boa obra diante de Deus. São essenciais. Você não pode fazer uma e deixar a outra. É impossível, pessoal. É as pessoas que querem separar isso. Tá junto. O negócio tá junto. Não tem. Quando você muda internamente, você vai mudar externamente. Você vai mudar a sua atitude. Não tem como. Tá ligado, pessoal. Estamos ligados ao corpo. Aí ele fala, um copo de água fria dado no nome do discípulo de Cristo é uma boa obra. Até você dar uma água. Pessoa ora ali naquela água, energiza aquela água ali e dá. É uma boa obra. Ao passo que um presente de milhões de dólares para uma pessoa causa talvez não seja considerado como tal. Não é como você dá. Se você dá faz uma oração num copo de água e dá uma pessoa, é uma obra de Deus. Não é você ter $1 milhão e dar tudo aos pobres. Isso não vai ser considerado uma obra de Deus se você não estiver conectado. Entende? Porque o apóstolo Paulo fala isso, né? Ele disse, mesmo que eu dê tudo aos pobres, não sei o quê, e se não tiver amor, se não tiver a conexão do amor, de nada disso valeria, nada. Tá lá em Coríntios, né? Ele fala sobre isso, sobre o amor, ele vem decifrando o amor ali. Então, eu posso dar tudo aos pobres, fazer todas as coisas, mas se não tiver o amor, se não tiver a conexão, nada disso não está valendo nada.
Nossa, pessoal, você entende agora o que é obra de Deus? Você entende agora o que é fazer a obra de Deus verdadeira? Aí ele fala, este teste decisivo para cada boa obra, ele está feito para a glória de Deus e por amor de Cristo, né? Ela não é feita em troca de recompensa humana. Então, a obra de Deus não é feita em troca de recompensa humana. Entende, pessoal? Por exemplo, eu estou gravando um vídeo aqui, eu não posso fazer isso pelo que se eu tenho alguma recompensa aqui humana. Se eu não tiver, eu não vou fazer. Você entende, pessoal? É por isso que eu perguntei no começo. Vocês consideram que eu estou fazendo a obra de Deus aqui? Responda aí. Só é vocês que podem responder isso, pessoal. Entende? Mas aqueles que estão já, ele já vai na recompensa humana, o dinheiro, né? É uma recompensa humana. Ele já vai, coloca para que ele receber e depois ele aí dá a você. Isso não é uma obra de Deus. Nossa, pessoal, isso vai machucar aqueles aí que cobra caro aí para fazer os negócios deles aí. Isso vai machucar muito, mas é preciso dizer isso, pessoal. Porque obra de Deus, você não pode esperar recompensa, trocas humanas. Você não pode. Você está fazendo aquilo para agradar a Deus. Agora, naquele agradar a Deus, você vai ser recompensado também, fisicamente. Você tem que esperar isso, a recompensa desse Deus. Se não tiver aqui, vai ter no mundo vindouro. Você entende, pessoal? Quando você. Eu não tenho nada contra esses que colocam em dinheiro, porque eles sabem que eles estão, na motivação deles, estão nisso aí no dinheiro. E aí vai tirar o dinheiro a vocês e até eles lá vão falar palavra de Deus, vocês vão. Tal, mas não é obra de Deus. Obra de Deus é quando não está buscando recompensa humana, né? Aí ele fala, era este o motivo dos fariseus darem esmola. Então, ele dá um exemplo dos fariseus que davam esmola, né? Temos que muito crente, professor que queira sua recompensa aqui e agora, e portanto o motivo dele é agradar o homem e não a Deus. Então, pessoal, por exemplo, eu aqui, pessoal, eu vou fazer uma dimensão aí da espiritualidade, aí eu coloco um valor lá. Então, pessoal, eu vou ter que trabalhar para fazer a pregação para agradar aqueles que pagaram o ingresso. Você entende, pessoal? Você entende por que isso não pode ser considerado fazendo a obra de Deus? Entende? Aí ele fala, este autor deve confessar que sua maior tentação é pregar para agradar o homem, algo que foi confessado diante de Deus. Ele se atreve a reivindicar o motivo santo para tudo que se faz. Uma boa obra é feita para a glória de Deus, será recompensada por ele no dia do juízo. Não é errado agradar o homem, se ele ficar contente em ver nossa busca para agradar a Deus. Não é errado você, porque, por exemplo, eu estou agradando aqui alguns, estou, mas eu estou, segundo, fazendo a direção da espiritualidade. Entende, pessoal? É isso que a gente precisa ter em mente, né? Mas os faz isso porque sabe que é o dinheiro aqui que movimenta. Se não tem dinheiro, é preciso fazer isso. E esses camaradas fazem isso. E vocês tudo de boa, entende, né? Mas é uma coisa do ego que a pessoa está fazendo.
não é uma obra de Deus, né? Aí ele fala, uma boa obra do amor não é feita por inveja nem contenda. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se importa com decência, não busca seu interesse, não se irrita, não suporta o mal. 1 Coríntios 13, 4 a 5. É que ele fala lá sobre o amor, né? Entende, pessoal? Aí ele fala mais aqui. Ela não será feita em busca de prêmio. Então, a boa obra, né? A boa obra não é feita em busca de prêmio ou aplauso. Todos os tipos de meio usado hoje a fim de manter o membro da igreja, né? Ele vai falar agora, ativo alguma forma de atividade cristã. O que é necessário hoje é a pregação fiel da palavra. Falar a verdade e o amor depende completamente do Espírito Santo em relação ao resultado. Então, essas pessoas que estão falando a palavra, eles têm que estar nessa direção. Não é porque se tem dinheiro, é igual como aconteceu aqui. O pastor não teve mais recursos, não tinha mais igreja, ele agora não vai continuar mais pregando o evangelho, a palavra de Deus, não vai mais trabalhar a espiritualidade dele. É isso, pessoal. Então, isso demonstra que a motivação dele estava nessas coisas. Entende? E não é obra de Deus. Aí ele fala, as boas obras são importantes e também evidenciam evidência necessária da salvação. Ela não produz salvação, mas manifesta. Então, é essa conexão que vai manifestar você fazer o trabalho, né? Não são a causa, mas o efeito do novo nascimento. Então, da conexão do novo nascimento que você teve. Porque somos, ele vai falar, Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para a boa obra, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou a gente para que a gente andasse nessa obra, né, pessoal? É por isso que ele fala isso. Aí ele pergunta, a Bíblia fala sobre essa obra de Deus? Claro que fala, né, pessoal? Ele já deu um bocado de versículo, mas ele fala aqui, Tiago 2, 24, 26. Vamos ler aqui. Veja que uma pessoa é justificada pela obra e não apenas pela fé. Caso semelhante é da Raabe, a prostituta. Não foi ela que, justificada pela obra, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem a obra está. Então, ele está usando Tiago, você vê que ele usou uma passagem da Bíblia lá que teve com a prostituta Raabe, né? Que quando os espias do povo de Deus foi ali, elas esconderam para que eles não fossem mortos. Então, ele está dizendo que essa Raabe, a prostituta lá, ela foi justificada por essa obra que ela fez. Mas ela fez isso impulsionada por quem? Pelo próprio Deus. Nossa, uma prostituta, né? Isso deve ser um escândalo. E quem está falando isso é Tiago, irmão de Jesus. Não sou eu não, viu, pessoal? Não sou eu que estou falando, não. Aqui eu estou lendo aqui o que está escrito lá em Tiago 2, 24 até o 26. Eu não estou falando, o que está falando é o Tiago. Então, ele diz que foi justificada pelaquela obra. A prostituta lá, Raabe, né? Que acolheu os espias na casa dela e fez sair para outro caminho, né? Ele dá esse exemplo para dizer que se você não faz
na conexão, você não está fazendo obra de Deus, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 7:16. Vocês os reconhecerão por seus frutos, porque por onde alguém colhe uva de um espinheiro ou figo de uma erva daninha. Então, a gente vai ser reconhecido aqui nessa realidade, pessoal, pelo fruto que a gente der do amor desse Deus, que a gente vai fazer as boas obras. Então, é impossível, pessoal, né? Aí ele fala, Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, tem que ver as boas obras que a gente está fazendo. Aí, Romanos 3, versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Entende? Não é isso que vai justificar você. É pela fé, a justificação pela fé, né? Então, aí Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, tudo que a gente o dom de Deus é a motivação que a gente vai fazer a boas obras. Então, vai vir quando a gente for conectado. Mediante a nossa fé, a gente for conectado a esse Deus. Aí Deus vai dar esse dom de a gente fazer essas boas obras, né? Não é por meio de obra, né? Aí ele fala, João 10, 37, 38. Se eu não realizo a obra do meu Pai, não crê em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não crê em mim, creia na obra para que possa saber, entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, até o próprio Cristo usou a obra que ele estava fazendo como uma prova de que Deus estava com ele e ele estava com Deus. Então, Cristo, você não quer crer em mim? Não creia. Mas olha a obra que eu estou fazendo. É ruim, é boa ou má? Você acha que Deus está comigo ou não? Então, pela obra também vai conhecer que você está com essa conexão com o Pai. O próprio Cristo fez isso. Aí, Hebreus 10, 24. E consideremos um ao outro para estimular o amor e as boas obras. Então, pessoal, esse estímulo, a gente tem que considerar um ao outro, estimular um ao outro, para estimular o amor, é a conexão, né? O amor é a conexão com a espiritualidade. E para quê? E as boas obras, para que ele faça boas. É isso que é um espiritual, um crente, um espiritualista, uma pessoa que quer fazer a boas obras. Aí ele diz, 1 Timóteo 2, versículo 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, até as mulheres têm que fazer as boas obras, né? Aí ele fala cá em 1 Timóteo 6, versículo 18. Quem faz bem enriquece as boas obras. Quem reparte de boa mente é o que? Consciente, né? Seja comunicáveis. Então, aquele que faz o bem enriquece as boas obras. Então, a boas obras está entrelado a esse bem que você vai fazer. E reparta de boa mente, né? Consciente, seja comunicável. Entende? Aí ele fala, Tito 3,14. E é o nosso aprender também aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias para que não seja
infrutuoso. Então, pessoal, o Tito fala que nós aprendemos também, a nossa aprendizagem aqui é aplicarmos as boas obras, não nas coisas necessárias. Então, naquilo que está sendo dirigido, para que você não seja infrutuoso. Porque senão você vai ser uma árvore que não vai dar fruto. Infrutuoso é uma árvore que não dá fruto. E o que é que faz com a árvore que não dá fruto? Cristo falou, não foi? Corta e lança o quê? Faz uma fogueira com ela. Você entende, pessoal? Não pode ser frutoso. Então, a gente tem que se conectar, temos que trabalhar, temos que dar bom fruto, fazer boas obras, entende? Aí ele fala, Tito, de novo, Tito 3,8. Fiel é a palavra, isto quero dizer que devereis afirmar para o que crê em Deus procure aplicar-se a boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas ao homem. Então, ele está falando, fiel é a palavra, e isto eu quero que deverás afirme, para que o que crê em Deus procure aplicar boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, essas coisas são boas e proveitosas. Fazer a boa obra. Aí o que é que ele fala mais? 1 Timóteo 5:25. Assim mesmo também a boa obra são manifestas, e as quais são de outra maneira não pode ocultar-se. Então você não pode ocultar de fazer essa boa obra. Ela tem que ser manifesta. Você está conectado com ela, você tem que fazer a boa obra, não tem para onde correr. Foi para isso que Deus chamou a gente mesmo, para despertar a gente, para a gente fazer a boa obra. Aí Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós para remir de toda iniquidade e purificarmos assim um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então foi para isso que Cristo fez a remissão, para que a gente tivesse essa conexão, para que a gente fosse zeloso de boas obras, fazer boas obras. Porque as boas obras é estar em conexão com esse Deus, né? Não é você fazendo do seu ego aí, não é boa. Aí 1 Timóteo 5, versículo 10, vamos ler. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés ao santo, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então, tendo testemunho da boa obra, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, né? Se lavou os pés ao santo, se socorreu os aflitos, se praticou todas as boas obras, né? Então, se você está conectado, você vai poder fazer isso. Se não, como Cristo falou, se não estiver conectado à videira, não vai poder fazer, sem mim, nada podeis fazer. Então você não vai fazer obra de Deus. Você vai fazer do seu ego para que você justifique o seu ego, né? Aí, ó Deus, eu estou fazendo as boas obras, viu? Não tem nada de errado eu estou fazendo. Não é assim. Tem que seguir a ordem divina. Qual é a ordem divina? É você se conectar com esse Cristo, com a espiritualidade, com o Espírito Santo e fazer a boa obra. Essa é a ordem. Não é você primeiro fazer boa obra para dizer até a Deus se justificar. Porque até naquele grande dia, amigo, vai ter... Você não vai se justificar diante de Deus. Aí, João 10:32. Respondeu Jesus, tendo-vos mostrado muita obra, boa procedente do meu Pai, por
qual destas obras me apredejai? Então, estavam querendo apredejar Cristo. Por que vocês querem me apredejar? Já mostrei tantas boas obras. Entende? Aí, Isaías 59:6. A sua telha não presta para veste, nem se poderá cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obras de violência há na sua mão. Então, pessoal, tem muitos aí com obras de violência, né? Principalmente a igreja que se diz aí verdadeira aí, né? Se diz a primazia, está cheia de violência, cheia de sangue, a obra dessa igreja, entende? Das pessoas que estão lá, entende? Então não podemos ter essa obra má. Aí ele fala, Tiago 2,18, mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho obra, mostra a tua fé sem a tua obra, e eu mostrarei a minha fé pela minha obra. Então, uma coisa está interligada, pessoal. Você tem que ter fé para fazer a boa obra. Porque se você faz uma obra mesmo sem fé, não é a verdadeira obra que Deus quer que faça. Entende? Aí, Apocalipse 2,19. E conheça as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E eis que a tua última obra são má do que as primeiras. Então, Cristo estava falando para a igreja lá, né? Que ele conhecia as obras. Então, ele estava falando, a sua última obra é má, mais do que a primeira. Então, ele diz, arrepende, volta para primeiras obras. Você está fazendo uma obra má. Entende? Por isso que a gente tem que fazer. Porque quando a gente não está fazendo a obra verdadeiramente pela direção da espiritualidade, a gente está fazendo uma obra má, pessoal. Aí ele fala, Gálatas 2,16, sendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé e não pela obra. Porquanto pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. Então, o apóstolo Paulo falou certo. Se você não está conectado à fé de Jesus Cristo, está no caminho do meio, do equilíbrio, o caminho de Cristo, você não pode fazer uma boa. Entende? Você vai fazer para se aparecer, para mostrar para a sociedade. Você não tem... Por isso que eu falei, pessoal, você não tem que demonstrar que você é cristão, que você é bonzinho. Pela própria sua atitude da sua conexão, as pessoas vão percebendo isso. Você não precisa mostrar isso. Entende? É como os políticos agora vão mostrar que ele é bonzinho na hora da eleição. Vai aparecer muitos aí. Entende? Aí ele fala Romanos 11,16. Ou Romanos 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pela obra. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pela obra, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, se não tem a graça, já não é obra. Você não está fazendo obra da espiritualidade, né? Se não tivesse a graça de Deus, que é Cristo, que é a conexão com Cristo. Então, você não vai ser justificado por aí. Você está fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo, né? É como diz lá também, né? Cristo fala que diz, não profetizamos seu nome, não atendemos pobre, tal, não sei o quê. Aí o que é que Cristo vai falar? Apartai-vos de mim, que eu não vos lhe conheço. Apartai-vos de mim. Porque você não teve conexão comigo. Você fez aí, tentando o ego aí, para enganou muitas pessoas com essa obra. Entende, pessoal? Você entende agora o que é o fazer a obra de Deus?
Eu tive que gravar esse vídeo aqui porque teve aí um que falou nas redes sociais, né? Que não precisa fazer nada. Eu não vou gravar vídeo, então. Não precisa fazer nada, né? É isso, pessoal. Não, pessoal, tá errado, pessoal. É por isso que eu vim gravar esse vídeo. Fazer a obra é importante, mas você fazer a obra conectado verdadeiramente, não você fazer que vou me fazer para me justificar. Não é assim. Entende, pessoal? Agradecer a vocês, né? Já 1h30, nossa, rapaz, passou que eu nem senti. Os pessoal, aqueles que não estão conectados vai reclamar do. É muito longo o vídeo, mas aqueles que estão gostando, eles estão dizendo, o vídeo está muito curto, tem que fazer mais, com mais tempo, né? Mas tá bom aqui, pessoal. Graças a Deus, até aqui nos ajudou a espiritualidade. Agradecer vocês, a espiritualidade, e até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!